esteja buscando o poder de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Amém. Sei que os irmãos estão um pouco preocupados com o calor ou com o frio, mas nessa noite Deus tem algo poderoso para falar no nosso coração. Amém? Se nós buscarmos a Deus, assim como foi na igreja de Antioquia, se nós buscarmos o poder e a unção do Espírito Santo, uma obra poderosa vai começar a partir deste lugar. A partir deste lugar, irmãos, eu estive conversando com várias pessoas, estive em várias conversas falando sobre o lugar onde nós moramos, o Parque Amorim. E a gente começa a analisar certas situações, certas experiências das pessoas, e a gente para meditar um pouco. A gente começa a olhar o lugar onde nós moramos, as coisas que acontecem por aqui, e acho que poucos param para prestar atenção em certas coisas. Se os irmãos começarem a observar, foi uma coisa que não fui eu que falei, eu ouvi pessoas falando e não foi mais de uma. Os irmãos começam a observar que as pessoas, normalmente, que moram nessa região, elas têm uma vida muito contínua. Prefiro usar essa palavra, uma vida muito contínua. É uma vida que segue um tipo de linha. E eu ouvi várias pessoas falando que as pessoas que saem daqui, dessa área, não só do Parque Amorim, mas de toda essa área, pessoas que saem daqui e vão para qualquer outro lugar, têm uma vida melhor. Isso é um ponto que nós estávamos observando nessas conversas. Uma outra coisa que nós observamos é que aqui no Parque Amorim existem várias igrejas. A Igreja Metodista Wesleyana é uma das primeiras. Acho que poucos sabem disso, mas a Igreja Metodista Wesleyana é uma das primeiras. Os irmãos da Igreja Metodista do Lote 15 foram alguns dos primeiros a evangelizar essa localidade aqui, antes da Igreja Wesleyana ser fundada. E existem várias igrejas aqui no Parque Amorim, muitas, Batista, Assembleia de Deus, Wesleyana e outras denominações. Mas a gente observa que, mesmo sendo tantas igrejas, mesmo o Evangelho sendo divulgado, o Evangelho crescendo, essas igrejas, normalmente, elas mantêm também um certo padrão. Elas continuam do mesmo tamanho, com o mesmo número de membros, com o mesmo grupo de pessoas trabalhando, e isso é uma coisa que aparentemente não muda. E eu já cheguei a ouvir e compartilhar isso com outras pessoas que confirmaram isso. Muitas pessoas que acreditam que esse lugar, agora os irmãos vão ser misericórdia, muitas pessoas acreditam que esse lugar está debaixo de maldição. Muitos acreditam nisso. E isso são coisas que nós vamos observando, vamos analisando e vamos nos perguntando, mas Senhor, por quê? Será que nós estamos ali à toa? Será que nós estamos perdendo tempo? Será que a igreja de Parque Amorim está aqui sem nenhum propósito, sem nenhuma função? Irmãos, uma obra poderosa do Espírito Santo pode ser realizada aqui nesse lugar através das nossas vidas. Deus quer fazer um mover aqui nesse lugar. Deus quer fazer uma obra linda aqui nesse lugar. Mas é necessário que nós busquemos Sua presença. É necessário que nós busquemos a face do Senhor. Busquemos a unção do Espírito Santo para que Ele nos use para fazer essa obra. O Senhor, Ele quer fazer algo aqui nesse lugar, mas Ele precisa de mim e você? Aparentemente não, porque Ele é todo poderoso, mas Ele quer nos usar. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você para fazer essa obra aqui. Não são os anjos que vão descer, como nós ouvimos tanto falar isso aqui. Não são os anjos que vão descer para pregar o Evangelho, não são os anjos que vão descer para fazer essa obra, mas Deus quer usar a nós. E essa igreja vai crescer para a honra e glória do nome dEle. Amém? Nós falamos amém para tantas coisas, mas será que nós estamos dispostos realmente a pagar o preço? Será que nós estamos realmente dispostos a pagar o preço? Irmãos, eu falo isso porque eu escuto tanto isso do pastor Miguel. Eu escuto tantas vezes o pastor Miguel falando desse assunto sobre pagar o preço. O pastor Miguel, ele já ouviu isso. Eu ouço isso
porque eu sei que o Senhor também tem um chamado na minha vida. E eu me pergunto, será que realmente eu estou disposto a pagar o preço? Será que eu realmente estou disposto a encarar essa obra? A encarar esse chamado e seguir em frente? Dizer amém, levantar as mãos, dar glórias a Deus e dizer que nós vamos fazer é fácil, irmãos. É fácil. Aleluia. É fácil porque eu me converti, poucas pessoas acreditam nisso, eu me converti com 10 anos de idade. Em outras palavras, eu estou aqui nessa igreja há 10 anos. E eu já vi tantas coisas acontecendo. Eu já disse sim para tantas coisas. Eu já disse amém para tantas coisas. Eu vi pessoas dizendo amém e naquela empolgação dizendo glórias a Deus e vamos fazer e vamos acontecer. Mas o Espírito Santo, ele tem urgência. Ele tem pressa. Nós podemos apressar a volta do Senhor se nós fizermos a nossa parte. Dizer amém é fácil. Agir é difícil. E eu sei que muitos irmãos estão olhando para mim e sabem por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho dificuldade com as minhas atitudes. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus erros. Todos nós temos. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu sou muito bom com as palavras. Talvez seja por isso que o Senhor me chamou para pregar. Para falar do mundo. Eu tenho grande facilidade com as palavras, mas tenho grande dificuldade com as atitudes. Mas há um que pode transformar as nossas atitudes, que pode melhorar as nossas atitudes. Esse é o Espírito Santo. Agora eu vou perguntar aos irmãos mais uma vez. Os irmãos estão dispostos a buscar o Espírito Santo e receber a solução? Amém? Os irmãos estão dispostos a buscar o Espírito Santo para ver Ele fazendo essa obra aqui nesse lugar? Amém. Versículo 2, parte A. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo, ele precisa de um contexto para trabalhar. O Espírito Santo, ele precisa encontrar uma igreja que esteja buscando a Deus. Uma igreja que esteja realmente fazendo a obra, fazendo a sua parte, para que ele separe